Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Minuto Bíblia, tempo que nós tiraremos para meditar na palavra Bíblia, da onde surgiu o termo Bíblia, aonde está a sua origem, quais foram os artefatos usados para a produção deste livro. A palavra Bíblia deriva do nome que os gregos davam a uma folha de papiro que era usada para escrita. Uma folha de tamanho pequeno dava-se o nome de biblion. Então, a junção de vários destes biblion dava origem à palavra Bíblia. Agora nós vamos saber quando foi usado a primeira vez o nome Bíblia para este livro em que a gente está começando a estudar nesta matéria de bibliologia. A primeira vez que foi usado este nome, Bíblia, para este livro que estudamos, foi um homem chamado João Crisóstomo, lá pelo século IV depois de Cristo. João Crisóstomo era um patriarca, um pregador, um ancião da cidade de Constantinopla. Vocês vão ver, vai aparecer aí uma foto, e um dos títulos que se dava, que João Crisóstomo também é conhecido, é o de Boca de Ouro. Agora nós vamos falar sobre os materiais em que a Bíblia foi escrita. Essa é uma aula de introdução à Bíblia. E nós vamos começar então com o papiro. O que é o papiro? O papiro era uma planta aquática que crescia junto aos rios, lagos e banhados ali pelo Oriente, cuja entrecasca servia para a escrita. É da palavra papiro que deriva a palavra papel. Este foi inventado pelos chineses no século II depois de Cristo. Porém, o uso do papiro vem antes do ano 3000 antes de Cristo. Grandes carregamentos de papiro eram despachados através do porto sírio de Biblos. Supõe-se que esta palavra grega para livro tem origem no nome deste porto. Nós vemos algumas citações bíblicas em Êxodo capítulo 2, versículo 13, Isaías 18, 2 e Jó 8, 11. Nós também vamos ver a Bíblia, por exemplo, citando em vez de papiro, a palavra juncos, que seriam a mesma coisa. Papiro ou juncos, a mesma planta aquática. Outro material usado para produzir a Bíblia, em que vemos escritos e registros na Bíblia Sagrada, é o pergaminho. O pergaminho é a pele de animais curtida, que era de cabra ou de cordeiro. Nós vamos ver em algumas imagens que eu vou mostrando para vocês aí, como era produzido, como era raspado, secado, tinha toda uma preparação com este material, e o couro ele durava mais, é óbvio, era malhável também. A palavra pergaminho tem origem no nome da cidade Pérgamo. Então vocês estão vendo aí no mapa a cidade de Pérgamo, onde ela se localizava na Ásia Menor, pois a produção deste material para escrita esteve numa certa época especialmente associada a este local. Nós vemos a citação bíblica em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, onde o apóstolo Paulo pede que tragam para eles os seus rolos de pergaminhos, que era aonde se produzia a escrita, tanto de livros seculares quanto a própria Bíblia foi escrita também em pergaminho. É muito normal vocês verem nas sinagogas judaicas eles usando ainda esse tipo de material para estudar a Torá e também para a produção de Torá. Outro material usado era o velino. Mas o que é o velino? O velino era o nome dado à pele de filhotes de diversos animais. Frequentemente era tingido de púrpura. Então nós podemos ver que o velino era algo mais real, era mais de majestades, da parte de alta patente. E geralmente os cartéis do velino eram escritos de
cor dourada ou de cor prateada. Então agora você pode imaginar esse tipo de material. Nós temos uma foto aí, vamos estar postando para vocês verem. Mais um material que nós temos para citar é o óstraco ou óstraco. O que nós temos para dizer sobre o óstraco? Vocês vão ver na imagem aí, vou colocar para vocês. Fragmentos de cerâmica não esmaltada, cascas de crustáceo. Esses fragmentos têm sido encontrados em abundância no Egito e na Palestina. Eu coloquei entre parênteses ali Palestina, Canaã, porque aquela terra sempre se chamou Canaã. Depois nós vamos falar mais à frente quando que começou a ser chamado de Palestina aquela terra e o porquê que eu não concordo com este termo Palestina. Nós podemos ver aí que tem algumas escritas em hebraico, até muito parecido com o hebraico quadrático, e algumas escritas um pouco mais antigas ali. Mais um material bíblico. Este próximo que eu vou citar são os tabletes de argila. Na tela aparecendo para vocês, inscrito com um instrumento pontiagudo e então secado, a fim de se ter um registro definitivo. Eram os mais baratos e um dos mais duráveis materiais para escrita. Nós temos a citação em Jeremias 17:13, Ezequiel 4:1. Então, como vocês puderam ver na imagem ali, era o mais barato e era muito durável. Era comum na época escrever na argila, tanto quanto no próximo material que nós vamos citar, que vem a ser os tabletes de cera. Você pode ver que a argila é um pouquinho mais firme do que a cera. Como está aparecendo na tela para vocês, tabletes de cera, um estilete de metal era usado para escrever num pedaço plano de madeira recoberto com cera mencionado em Isaías 8:1. Como vocês podem ver, o estilete em cima da cera ainda bem úmida, vocês podem ver que era fácil de manusear a cera quando ainda estava seca. E aí embaixo, vou colocar de novo aqui do lado a foto, embaixo estava uma superfície mais firme, que era a de madeira. Então o escriba da época, ele colocava ali o cinzel ou então o estilete e ele conseguia fazer as consoantes, porque não existiam vogais, então ele conseguia ver as consoantes, escrever e depois esperar para secar. E aí estava pronto este material. A Bíblia também foi escrita em tabletes de cera. Nós demos aí as referências onde encontramos. Outro material são as pedras. A Bíblia também foi escrita em pedras. A arqueologia tem comprovado a cada dia mais sobre essas realidades. Vamos ver aonde encontramos os registros? Veja na foto. As pedras foram usadas na Mesopotâmia, no Egito e na Palestina, Canaã. Exemplo, o Código de Hammurabi, as pedras de Rosetta. Na Bíblia, citações de seu uso em Êxodo 24:12, 32:15, Deuteronômio 27, 2 e 3. E nós também temos outros exemplos, mas aqui, para não incumpridar tanto o vídeo, para que você possa ter esta aula introdutória e a gente possa conseguir fazer algo rápido e objetivo para você. Vamos ao próximo? Pedras preciosas. Na minha particularidade, para mim, é o mais interessante de todos, porque quando a gente olha esta imagem que está aparecendo para você sobre as pedras preciosas, você está vendo à sua direita do vídeo um sacerdote usando o éfode, que nós vemos o registro, e lá em Êxodo 39, capítulo 39, verso 6 em diante, vai citar ali sobre 12 pedras. Voltando aqui, essas 12 pedras ficavam no peito do sacerdote. Tinha as outras duas pedras também que nós vamos falar futuramente, Urim e Tumim, no estudo, quando estivermos estudando o livro de Shemot ou o livro de Êxodo.
Mas aqui em especial sobre o éfode ficavam as 12 tribos de Israel, cada tribo representada com uma pedra. Voltando na imagem, você pode notar que está escrito em hebraico, até a ordem não está certa ali, é apenas uma ilustração, mas nós podemos ver a primeira pedra do lado direito para o lado esquerdo, pois o hebraico se escreve do direito para o esquerdo. Nós vemos ali Yehudá, é o primeiro nome da pedra vermelha. Se nós formos olhar na ordem genealógica, na ordem de nascimento dos 12 filhos de Jacó, nós vamos ver que começa com Rúben, depois vem Simeão, depois vem Levi, depois vem Judá, que ali nessa ordem está em primeiro, mas aqui apenas foi a ilustração que eu consegui encontrar para vocês. Mas voltando à tela que está aparecendo para você, você vê que ela foi trabalhada e ali foram escritos. A Bíblia nos registra que quando o sacerdote queria se comunicar com Deus, ou quando o povo queria conversar com Deus, no livro de Josué nós vemos uma passagem assim, que Deus pede que Israel vá à guerra e não tome os despojos. Nós vemos um homem, Acã, indo para esta guerra e desobedecendo a ordem de Deus. Pois bem, Josué vai consultar o éfode e essas pedras começam a brilhar e dando as coordenadas corretas para que Josué pudesse saber quem foi o traidor e por causa de quem que Israel perdeu aquela guerra. É muito triste essa passagem, mas o éfode responde bem certinho qual era a tribo, qual era a família, qual era a casa, e da casa qual era aquele que tinha praticado esta desobediência. Morre esta pessoa que é o Acã, sua família, e é muito triste essa passagem de desobediência na Bíblia. Mas voltando ao texto aqui, nós podemos ver que foi entalhado ali, foi escrito nas pedras preciosas o nome das 12 tribos de Israel, com exceção de 2 nomes que seriam o nome de Levi e o nome de José. Por quê? Porque José deixou os seus 2 filhos que tomaram lugar como herança na terra, e Levi foi separado ao sacerdócio. O próximo é o metal. Nós vemos o metal na Bíblia Sagrada, a escrita sobre o metal, você vai ver a foto na tela, uma tiara. O metal em lâminas de ouro, referência bíblica em Êxodo 28:36, o sacerdote deveria usar uma tiara, aonde era escrito, voltando na tela, ali está escrito em hebraico quadrático, a parte de cima, Kadosh Liadonai, que significa santidade ao Senhor. Embaixo, no hebraico mais arcaico, voltando aqui, nós vemos que aqui na fronte, na testa do sacerdote, estava escrito santidade ao Senhor, para ele nunca esquecer que a santidade de Deus teria que estar, a Deus teria que estar intacto. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. O próximo material são as tábuas. Nós sabemos que a Bíblia também foi escrita em tábuas. Nós vemos a referência bíblica, vai aparecer na tela para vocês, em Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Agora nós vamos estudar sobre os materiais para a escrita. Dos 3 materiais que nós iremos citar, nós vamos começar com o cinzel, que está aparecendo na sua tela. O cinzel é um instrumento de ferro para entalhar as pedras. Você viu aparecendo para você aí a imagem do cinzel? Você pode voltar e analisar calmamente, ver como era a ponta desse instrumento de ferro. O segundo material é o estilete, que existia de cobre, de madeira, de osso, de ferro. Veja na tela. O estilete de metal ou de madeira, estilete era um instrumento triangular com uma das cabeças planas para fazer marcas nos tablets de argila e cera. Se você analisar
Você vai ver vários aí, né? Uns adornados, uns mais simples, mas existem vários modelos. Todos esses modelos permitindo que o escriba pudesse desenhar exatamente a forma que ele desejava, o formato da letra. O último material que nós vamos estudar hoje é a pena. Nós vamos ver aí que as primeiras penas, as mais antigas, elas na verdade não eram penas, eram tipos de escritas, quase que um estilete feito de papiro. Exatamente, olha na tela. Acima você vê que a pena era feita de juncos, ou seja, papiro 15 a 40 centímetros de comprimento, sendo que uma das extremidades era cortada de modo a produzir um formato de cinzel achatado, a fim de que se pudesse fazer traços grossos ou finos com as beiradas largas ou estreitas. A ideia de uma pena de ave parece ter vindo dos gregos, mas já no século III a.C. Então essa ideia do século III a.C., nós vamos ver os registros bíblicos ali em Jeremias 8:8, a pena era usada para escrever em velino, pergaminho e papiro, os três materiais que a gente já estudou. A tinta geralmente era feita de carvão, cola e água. Simples, uma mistura, eles mexiam e ali você vai ver na imagem que eles colocavam num potinho e ali colocava a ponta e então iam escrevendo. Então é isso aí, pessoal, chegamos ao fim do primeiro Minuto Bíblia nosso, onde nós vamos estudar gradualmente, sistematicamente, uma teologia gostosa de aprender de uma forma simples e eficaz, com gravuras, e assim vamos crescendo juntos. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de curtir e compartilhar, que nós possamos crescer juntos. Quero ressaltar aqui que sempre vai existir pessoas que entendem muito mais de Bíblia do que nós. Outros que têm um pouco menos de conhecimento que poderão crescer com esses vídeos. O que mais me interessa nisso tudo é que você possa crescer e se apaixonar um pouco mais por esse livro tão maravilhoso, histórico e esplêndido. Deus abençoe você infinitamente e que nós possamos nos encontrar no próximo vídeo, onde estaremos falando sobre os idiomas que a Bíblia foi escrito no seu original e as suas traduções. Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui com o nosso primeiro Minuto Bíblia.